Olá pessoal, eu quero dar boas-vindas a cada um de vocês de maneira especial, porque hoje, a partir desse vídeo, estamos iniciando uma nova série aqui no canal, que é a série Impacto. Esta palavra traz o significado de choque, colisão, e o que nós aqui precisamos entender é que quando nós temos uma experiência com Deus, que é um Deus impactante, estrondoso, soberano, poderoso, as nossas vidas são impactadas, transformadas. E a partir dessa experiência, nós somos chamados a impactar a vida de outras pessoas. Nós não podemos ser indiferentes, insossos, insensíveis no meio deste mundo, em meio a essas trevas que nos rodeiam. E sim, precisamos ser aqueles que fazem a diferença. Então aqui eu quero já convidar você a deixar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar com o máximo de pessoas possível e também, se você não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo dessa série e nenhum outro que a gente subir por aqui. Deus abençoe e vamos ao tema de hoje. Quando pesquisamos o significado de avivamento, nós iremos encontrar que avivamento é o ato de avivar, de reviver, de tornar-se vivo, de despertar. E o que antes de tudo nós precisamos aqui reconhecer é que Deus é vida e fonte de toda a vida. E é Ele, somente Ele, quem pode trazer vida, avivamento em nosso ser, em nosso interior. E diante desse tema eu quero apresentar 3 pontos muito importantes, sendo o primeiro deles: Deus é o que nos tira da morte do pecado e nos transfere para a vida. Por quê, irmãos e irmãs? Se Deus é vida e o pecado é esse fator que nos separa de Deus, então quando nós nos desligamos de Deus através do pecado, nós passamos a nos encontrar numa condição de morte espiritual. Lá em Efésios capítulo de número 2, a partir do verso 1, vai dizer: outrora vocês estavam mortos pelos vossos pecados e pelas vossas faltas. Porém, quando nós ouvimos a palavra, quando nós aderimos a Jesus e assim nós voltamos à amizade com Deus, novamente o nosso ser, espiritualmente falando, se encontra em vida. Porém, eu quero aqui partir para o segundo ponto, que é: Deus não quer somente que nós sejamos transferidos de uma situação de morte para a vida, mas Ele quer que nós sejamos fervorosos. E não dá para nós aqui deixarmos de reconhecer que o Espírito Santo é o promotor do avivamento em nossas vidas, é o promotor desse fervor espiritual que passa a existir dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, irmãos e irmãs, nós vemos ali onde os apóstolos, os discípulos têm a experiência extraordinária com o Espírito Santo. E é interessante porque no versículo 14 de Atos 2 diz que Pedro, pondo-se de pé na companhia dos 11, fez um sermão extraordinário onde muitas pessoas foram impactadas. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Em primeiro lugar, o Espírito Santo impacta a nossa vida, transforma a nossa vida, derrama dons infusos que chamamos, que são os dons que nos fazem crescer espiritualmente. O Espírito Santo nos dá aquela sede de santidade, promove a intimidade com Deus, derrama o amor em nosso coração e assim nós passamos a amar mais a Deus, amar a nós mesmos, amar as pessoas, amar a igreja. E então o Espírito Santo também nos capacita com dons extraordinários para que nós, uma vez agora impactados, transformados, fervorosos, nós passemos a impactar a vida de outras pessoas, impactar o nosso ao redor, impactar este mundo, pois a promessa sobre aqueles discípulos apóstolos de Atos 1:8 era para que eles, uma vez cheios do Espírito Santo, se tornassem testemunhas até os confins do mundo. Então nós somos chamados, irmãos e irmãs, a não só sermos cristãos, mas sermos cristãos fervorosos no Espírito. Romanos capítulo 12, verso 11, o apóstolo Paulo escreveu assim: não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito. Nós somos chamados a nos colocar de pé. Ezequiel capítulo 2,
Versículo de número 2 diz que o Espírito entrou nele e ele se pôs de pé pela força de Deus. Só que não basta nós reconhecermos este primeiro ponto, este segundo ponto, é necessário que nós passemos a um terceiro ponto que é também de suma importância, que é avivamento constante. Nós temos uma infeliz tendência de chegarmos a um determinado ponto da caminhada e nos arrefecermos, esfriarmos, desanimarmos, relaxarmos espiritualmente. E essa não é a vontade de Deus para nenhum de nós. A vontade de Deus é para que nós, uma vez impactados lá atrás, continuemos impactados, continuemos fervorosos, continuemos cheios do Espírito Santo. É lindo quando nós lemos Abacuque, capítulo de número 3, no verso 1, quando há uma oração do profeta assim: Senhor, eu ouvi a vossa mensagem e a vossa palavra e enchi-me de temor diante de vossa obra. Fazei-a reviver no decorrer das idades. Em outras versões estará no decorrer dos anos, no meio dos anos. Em vossa ira, lembrai-vos da vossa misericórdia. Ou seja, Senhor, reaviva a tua obra no meio dos anos. É lindo quando nós lemos o apóstolo Paulo exortando a Timóteo, seu filho na fé, dizendo assim: não negligencieis o carisma que está em ti e que foi te dado por profecia. E então ele volta a exortar Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 6, assim: eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Nós não podemos nos esfriar, nós não podemos nos arrefecer. E quando percebermos que isso está acontecendo, devemos procurar o reavivamento. E para viver este avivamento, eu preciso dizer a vocês, Deus é esse que está sempre tocando o nosso coração, tocando a nossa vida, para que nós despertemos para Ele. É preciso que nós tenhamos essa sensibilidade de perceber esse toque, de ouvir a Sua palavra e então de abraçar o que Ele quer. E a partir desse momento nós mergulharmos na palavra, mergulharmos na oração, nos sacramentos, principalmente a confissão, que é onde nós apresentamos os nossos pecados, religamos novamente a Deus através da Sagrada Comunhão. Como disse um santo, quando eu comungo fogo. E que nós possamos estar permanentemente nos alimentando espiritualmente para que a nossa condição seja de avivamento espiritual. E assim nós não só seremos impactados, mas nós iremos impactar a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo tema, em nome de Jesus.